Bem-vindos a mais um vídeo do Entre Altas e Baixas. Andrei Cussô na área e eu tô aqui para falar um pouquinho sobre a X10 Investimentos, que é o escritório que eu sou assessor lá dentro e sou fundador do escritório. Hoje eu toco mais a gestão do escritório e eu tô aqui para falar um pouquinho, primeiro, para você que é cliente da X10, para entender tudo que tu tem à disposição, porque hoje a gente tem tanta coisa à disposição que às vezes vocês nem fazem ideia. E também para quem não é cliente, para entender e conhecer um pouquinho de tudo que a gente oferece lá, porque eu considero realmente um escritório diferenciado do mercado. E vale dizer que quando eu criei a X10, a gente tinha uma ideia simples, era criar e entregar muito mais do que simplesmente acesso a investimentos. Acesso a investimento hoje é uma commodity, tem em qualquer instituição financeira, os bancões hoje têm os investimentos, talvez não todos, como por exemplo o BTG, que é onde a gente está vinculado, que é o maior banco de investimentos da América Latina, mas tu tem lá investimentos, muitas vezes são bons, né? A gente queria realmente construir um ecossistema completo, onde cada cliente tivesse, além de um acompanhamento diferenciado, de um assessor, de um especialista, a gente chama aqui de banker, né? O nosso banker, que tivesse muito mais do que só entregar produtos para o cliente, ele pudesse entregar inteligência, ferramentas de ponta para realmente transformar a vida financeira do cliente. E hoje eu estou aqui para mostrar, através de um vídeo, um pouco de tudo que a gente construiu ao longo dessa jornada para quem se torna cliente da X10 e tudo que esse cliente passa a ter à disposição. Então, vem comigo, eu estou fazendo esse vídeo sem script, sem roteiro, e eu vou lembrando de coisas aqui e a gente vai fazer esse bate-papo para esclarecer um pouco do que a gente tem à disposição. Bora pro vídeo. Vale lembrar que tudo começa num primeiro passo, e o primeiro passo é o planejamento financeiro. Então, o cliente que se torna efetivamente cliente, né, abriu a conta dele, mandou os primeiros valores, a gente começa a fazer um planejamento financeiro personalizado. Isso já parte do princípio, olhando para um horizonte de médio, longo prazo e levando em consideração os objetivos. Então, vai ser lá comprar uma casa, vai ser trocar de carro, vai ser atingir a liberdade financeira, vai ser morar fora do país, enfim. Tudo isso vai para um documento que a gente chama de FLP, e esse documento vai ter lá a história do cliente. E a gente já vai saber exatamente, ou de forma planejada, quando a gente vai atingir os objetivos, se tudo que a gente planejar for dentro do previsto, as rentabilidades, os aportes, né? Se tudo funcionar bem. E é aí que nasce, na sequência, baseado nesses objetivos, no perfil do cliente, a árvore de alocação, o que a gente chama é o Asset Allocation, né? E é ele que mostra em quais classes a gente vai investir, quanto vai ter investimento em cada uma das classes, né? Então é a proporção dos investimentos distribuída nas mais diversas modalidades de produtos que a gente tem que fazem sentido com aquele objetivo. Então esse é um grande ponto. Lá vai ter 1, 2% de criptomoeda, talvez mais, talvez menos, de acordo com o perfil do cliente, mas vai ter lá dentro daquela árvore de alocação tanto de renda fixa, pré, pós, IPCA, tanto em renda variável, Brasil, exterior, fundo imobiliário. Esse documento a gente vai fazendo os mês a mês de acordo com as mudanças macroeconômicas. Então, esse aqui é o primeiro e o segundo grande passo: planejamento e árvore de alocação. Tudo isso já parte do princípio com uma transparência total. O cliente já sabe quanto nós vamos estar recebendo, ele tem os dois modelos de remuneração, onde ele pode adotar o FII fixo, né, que paga um valor proporcional ao tamanho da carteira dele, um valor mensal, anual, ou ele vai seguir no formato tradicional, ele não nos paga nada e nós somos remunerados pelo banco através de comissões de produtos que a gente distribui no mercado, né? Então, são os dois formatos que a gente trabalha, o cliente que escolhe, ele pode a qualquer momento ir um ou para outro modelo, e isso para nós funciona muito bem, porque aí tudo fica alinhado e transparente. Esse é o nosso ponto de partida. E a partir disso, começa o acompanhamento contínuo. O acompanhamento feito por um especialista que entende o momento daquele cliente. Então, se tu é um cliente que está começando a jornada de investidor, bom, tu vai ter um especialista muito mais focado em educação financeira, essa questão de finanças pessoais, em reserva de emergência e tudo mais. Mas agora, se tu já está num momento onde tu já tem um patrimônio mais robusto, o especialista, o banker que vai estar te acompanhando, ou os bankers, porque muitas vezes vai ter mais que um, já vão estar mais focados em aceleração de patrimônio, em blindagem de patrimônio e outras situações que vão fazer sentido naquele momento. Então, isso é muito bacana também, entender o momento do cliente e conseguir definir de forma estratégica quem é o especialista que mais se adequa àquele momento. E aí, o nosso investidor, nosso cliente, a partir de então, ele começa a receber os diferenciais mais palpáveis, digamos assim, que é a parte de conteúdo, a parte de inteligência do mercado, que o nosso cliente passa a ter acesso ao longo dos dias. E aí eu posso citar, por exemplo, nosso portal de notícias do Entre Altas e Baixas,
que é um portal consolidado que tem muita notícia de alto impacto, mas também tem muita educação financeira lá dentro, tem muito e-book, tem muito conteúdo gratuito lá à disposição. Além disso, a gente tem o content do próprio BTG, que é construído pelo research mais premiado do Brasil, e o nosso cliente tem acesso a tudo, carteiras recomendadas, análises técnicas, análises de renda fixa, situações macroeconômicas, tem muita coisa que é produzida lá por um time que faz cobertura de todas as principais empresas do Brasil, os principais fundos imobiliários, então tem muito acompanhamento realmente desses produtos, e aí quem consegue absorver o que tem à disposição lá, com certeza está muito mais munido para tomar a decisão ao longo do tempo nas suas carteiras aí, junto, claro, com o assessor, com o banker que vai estar aí para ajudar. Aí, além disso, para facilitar a vida dos investidores, a gente tem um grupo exclusivo de WhatsApp, ou uma comunidade com várias segmentações lá dentro, onde a gente coloca as oportunidades, os principais produtos que estão à disposição, ou que são exclusivos, muitas vezes, dos próprios clientes. A gente coloca as situações de alto impacto, as mudanças que aconteceram nos cenários macroeconômicos. Então, isso tudo vai educando e vai transformando aquele cliente que talvez era mega conservador, vai tendo uma evolução. Com meus 15 anos que eu empreendi no setor de educação, a gente percebe claramente que o que muda de verdade a vida das pessoas é a educação. Então, na X10 a gente investe muito nisso também. O cliente é sempre municiado aí de conteúdos, né, de alto impacto. Só que o que o cliente quer de verdade é performance, né? É aceleração dos seus resultados. E aí, quando o cliente chega a carteira dele já está numa velocidade de cruzeiro, já tem possibilidade de caixa para a gente começar a colocar mais formas de acelerar a remuneração da carteira, a rentabilidade da carteira, a gente tem lá à disposição sala de swing trade para o cliente poder aderir, né, aos nossos swing trades que são liberados pelos nossos analistas. Tem sala de sinais explosivos, que é um serviço pago do entre altas e baixas, onde eu coloco operações lá com opções e tudo mais, mas que os clientes têm acesso sem custo à disposição deles, para eles aproveitarem também, se fizer sentido para eles, as operações com opções de alto potencial de retorno, né? Além disso, também a gente tem desenvolvedores de robôs e parceiros aí que são proprietários de robôs que a gente coloca à disposição para os clientes que querem lá fazer trades mais automatizados, e a gente tem os nossos próprios produtos que têm entregado resultados muito satisfatórios para os nossos clientes, então eles também estão à disposição para que os clientes conheçam, aproveitem, né, e usem esses produtos aí de forma responsável, mas que vá agregar no seu resultado. Então, tudo isso já começa a entregar mais performance. Aí a gente tem carteiras recomendadas, as mais premiadas do Brasil. A gente tem essas carteiras no formato automatizado, para o cliente que não quer fazer nada, deixar tudo de forma passiva, mas quer acompanhar os bons resultados e as boas oportunidades. Então, tudo isso vai agregar resultado ao longo do tempo para o cliente. E aí, na X10, a gente realmente acredita que esse conhecimento vai gerando liberdade para que o cliente não fique preso conosco, ele se sinta livre para primeiro absorver a informação, entender se o que o banker dele está passando é verídico, se faz sentido, e também para que ele possa, ao entender o que a gente está falando e o que a gente tem à disposição, ele começa a falar isso para outros clientes, e por isso que a nossa maior mídia é a indicação dos próprios clientes para seus familiares e amigos, né? Então, por isso que essa educação faz tanta diferença para nós aí. E aí, quando o cliente já está num patamar de carteira que começa a fazer sentido olhar para algumas ferramentas ainda mais sofisticadas, por exemplo, blindagem de patrimônio ou blindagem de riscos que ele tem na vida dele, a gente tem um especialista dentro da X10 que vai estar trabalhando lá com seguros, com previdências, com outras ferramentas que vão poder, com holding patrimonial, que vai estar possivelmente solucionando o problemas que esse cliente tem ou que ele nem sabe que vai ter no futuro. Então, isso é uma das situações que a gente já ajuda muitos clientes a organizar. Além disso, a gente também tem uma outra pessoa especialista que trabalha para dar alavancagem patrimonial. Então, por exemplo, eu tenho uma carteira de 500 mil reais que já me gera 5, 6 mil todo mês, eu consigo pegar esses 5, 6 mil e investir em situações que vão me gerar alavancagem, que vão acelerar muito o crescimento do meu patrimônio. E isso tudo, a gente tem uma pessoa especialista que ajuda a montar soluções com esse objetivo. Para fechar, ainda a gente tem um pouco mais, a gente tem as soluções de globalização, conta internacional sem custos, cartões de crédito Black e Ultra Blue, que no meu ponto de vista é o melhor cartão do mercado atualmente, com IOF zerado para clientes, com diversas soluções, com cashback, sala VIP ilimitada, tudo isso, e ainda para o cliente que, por exemplo, viaja aos Estados Unidos, ele tem a conta global dele lá, e ele consegue usar um cartão de débito que ele tem acesso, usando o dinheiro da conta internacional dele lá fora,
e isso diminui drasticamente os custos, né, que não envolve mais questão brasileira. Então, isso tudo faz muita diferença. E a gente sabe que tem muito mais coisas. A gente faz fechamento mensal com o cliente, faz reunião trimestral, faz ajuste de planejamento a cada ano para ver como estão as coisas, para ajustar os objetivos, e tudo isso vai gerando valor ao serviço da X10 Investimentos. E é isso, é essa a jornada da X10. Primeiro planejamento, crescimento, a gente fala de proteção, de sucessão, sempre com muita proximidade ao cliente. E, além disso, transparência e acesso a tudo que existe de melhor no mercado financeiro. Se não tiver à disposição nossa, que a gente vai buscar parceiros que consigam entregar aquilo. Como, por exemplo, nossa área de inteligência imobiliária, onde a gente consegue fornecer para os clientes a possibilidade de eles serem sócios de empreendimentos que vão nascer aí no Brasil, que estão sendo construídos em São Paulo, no Rio de Janeiro, e aí o cliente tem chance de diversificar o portfólio dele e se tornar sócio efetivamente de empreendimentos de verdade que possibilitam um ganho muito grande na venda desses imóveis e tudo mais. Então, os nossos clientes já têm acesso a isso também. Então, se você já é cliente da X10, procure explorar esses benefícios todos com o teu banker, né, com o teu assessor, troca uma ideia com ele, vê o que tu pode estar explorando a mais, e se você ainda não é cliente, talvez seja o momento de dar o próximo passo e viver essa experiência de ser X10 Investimentos. Junto ao BTG Pactual, que é o maior banco de investimentos da América Latina, a gente com certeza tem muito a entregar e a agregar nos teus investimentos. Se isso fizer sentido, deixa um comentário aqui embaixo, meu time vai estar entrando em contato. Também a gente tem na descrição uma lista de espera para quem deseja ser nossos clientes. No mais era isso, um grande abraço e até a próxima, a gente se vê na X10.